Deus, pois, possa abençoar cada irmão. Um louvor cantado realmente em espírito de coração, independente do número que esteja cantando, é aceito como um cheiro suave pelo nosso Deus. Que seu nome seja sempre glorificado, engrandecido no nosso meio, na nossa vida e na vida desta igreja. Amém? Filipenses 3, 13 e 14. 3, 13 e 14. Amém? Vamos colocar em pé, fazer a leitura desses dois versos, que a gente então continue o estudo desses dois versos. Filipenses 3, 13 e 14. Todos juntos. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Poderia sentar, irmãos? Obrigado. Nós, como eu disse, domingo retrasado, começamos a pensar a respeito desses dois versículos, e hoje eu queria dar continuidade então à meditação. Nós vimos um primeiro ponto no domingo retrasado. Nós dissemos que Paulo, nosso apóstolo Paulo, ele procurou sempre se agarrar àquilo pelo qual Jesus o havia chamado. E quando a gente pensa que Paulo era conhecedor do propósito de Cristo para a sua vida e que ele se agarrava a esse propósito, nós pensamos que trata-se de uma concepção, de um entendimento sublime e maravilhoso que Paulo tinha da vontade de Deus para a sua vida, né? Paulo sabia quem o havia chamado e Paulo sabia mais, ele sabia o porquê o havia chamado. Paulo sabia que quando Cristo o encontrou naquela estrada para Damasco, aquilo aconteceu com um objetivo na vida de Paulo. Havia um propósito pelo qual o apóstolo Paulo havia sido alcançado por Cristo, e Paulo sabia que ele deveria prosseguir em toda a sua vida numa firme marcha, segundo esse propósito pelo qual Deus o havia chamado, para que ele não desagradasse ao seu Senhor, e também não falhasse no objetivo que Jesus havia colocado como alvo na sua vida, para que ele pudesse então alcançar, na verdade, esse objetivo. E como nós dissemos da outra vez, no domingo retrasado, Deus não chama ninguém assim sem nenhum propósito, Tudo que Deus faz, em tudo que Deus faz há um propósito, e sempre há um propósito sublime. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Sendo assim, todos são alcançados por Cristo, como eu fui, como vocês foram alcançados por Cristo, com uma santa finalidade, eu diria. Assim sendo, cada cristão, cada convertido, cada um que foi alcançado por Cristo, deve sempre, em toda a sua vida, sempre estar avançando, estar progredindo, no objetivo de cumprir o propósito com o qual, ou pelo qual, ele foi chamado por Jesus. É fato que muitos têm falhado nesse propósito, muitos não têm levado este chamado a sério, muitos não têm feito deste chamado o principal objetivo da sua vida. Vemos um certo relaxo no serviço a Deus, na vida cristã, no compromisso com a igreja, mas com Paulo não foi assim. E ele, quando declara isso, ele nos estimula a que façamos como ele também, Então Paulo, conhecedor desta verdade, de que o Senhor Jesus o havia alcançado com um propósito, Paulo está aqui nos dizendo como ele
tinha vivido e como ele estava vivendo a sua vida. Não é? Ele nos diz como estava vivendo a sua vida em relação ao passado, em relação ao presente e em relação ao seu futuro. Não é? Quanto ao passado da vida do apóstolo Paulo, havia um esquecimento sábio acerca de certas coisas, acerca de certas situações. Ele diz no verso 13, né? Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Ele disse isso pois naquele momento, não é? Na realidade que ele estava vivendo neste momento em que ele escreve esta carta, em que ele vivia, essa realidade que ele estava vivendo, aquele momento era outro diferente daquele da sua vida do passado antes de conhecer a Cristo. Ele coloca-se no momento em que ele está no presente, não olhando para trás, de forma que nada no passado pudesse vir a atrapalhar a sua caminhada. Nada pudesse vir a atrapalhar a sua convocação para o serviço do Senhor. Não é? E nós vimos que ele compara isso também com uma corrida. Não é? Ele estava empenhado em fazer algo e ele diz que ele se esforçava para que nada pudesse impedi-lo e nada pudesse desviá-lo do foco que ele tinha. Não é? Quanto ao presente, ele fala que havia uma concentração em um objetivo perseverante. Ele diz assim, ele fala no versículo 3, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as coisas que estão adiante de mim. Nós vimos que a palavra que ele usa aqui para avançar, aqui no grego, se refere a um corredor que está em direção à linha de chegada, né? Que ele se joga para frente a fim de cruzar a linha, a fim de chegar. Ele olha somente a meta dele, que é cruzar a linha de chegada, e na sua mente, diante dos seus olhos, só tem a linha de chegada. Né? Ele não se importa com as pessoas que estão talvez aplaudindo, talvez falando que ele não vai conseguir, mas ele está empenhado e dedicado com esse objetivo, realmente de alcançar a linha de chegada. E Paulo então descreve, né? Ele descreve a si próprio como alguém que está, então, indo em direção a esta linha de chegada. Ele fala como se ele estivesse realmente desconectado de tudo à sua volta, de forma que ele pudesse alcançar, então, o objetivo. No versículo 20 nós falamos que a linha é mostrada, a linha nos diz qual é o seu objetivo. Ele fala a respeito de ele estar correndo para atingir o propósito que Jesus Cristo tinha para a sua vida, de forma que ele pudesse alcançar a cidade dele, que está nos céus, como diz no versículo 20, do mesmo capítulo que nós lemos de Filipenses. Não é? E nós começamos a pensar, então, como nós podemos fazer, ou pensar como a gente pode, apesar de todos os intempéries da vida, apesar de todas as dificuldades da vida, realmente nos dedicarmos ao propósito pelo qual o Senhor Jesus nos chamou. Não é? Nós começamos a pensar a respeito disso. E o primeiro ponto que nós estudamos foi que é preciso que você faça, na verdade, do propósito que Deus tem para a sua vida, porque Deus tem um propósito para a vida de todos aqueles que Ele chamou. É preciso que você faça do propósito de Deus para a sua vida o seu objetivo de vida. Ou seja, que você corra em direção da vontade de Deus para a sua vida. Que você se esforce em fazer aquilo que Deus quer que você faça. E que nisso você use todas as suas forças e todas as suas energias. Então, faça do propósito de Deus para a sua vida o seu objetivo de vida. Ou seja, vivamos para agradar a Deus, vivamos para a glória de Deus, vivamos para proclamar o Evangelho, porque este é o objetivo de vida para todos aqueles que Deus chama. Para um ou outro, ele não tem um objetivo específico, mas existe um objetivo que é geral a todos. Somos chamados, convocados para proclamarmos o Evangelho, para vivermos para a glória de Deus, para representarmos Deus neste mundo. Somos embaixadores de Cristo. E deveríamos fazer isso com esmero e com perfeição. Deveria haver da nossa parte uma grande dedicação para que isso fosse feito de forma que estivesse à altura do Deus que nós servimos.
estivesse à altura do Deus que por nós morreu na cruz, que é o Senhor Jesus Cristo. E, em segundo lugar, eu queria ver com os irmãos hoje, depois de você fazer do propósito de Deus para a sua vida o seu objetivo de vida, o segundo ponto é: concentre todos os seus esforços nesse único objetivo. Muitas coisas existem que distraem a nossa mente, que nos tiram do caminho, que tiram o nosso foco. Por isso, muitas vezes estamos empenhados em servir ao Senhor, muitas vezes descobrimos o que na nossa vida não agrada ao Senhor, nós nos esforçamos para mudar essas coisas, mas infelizmente esse ímpeto que muitas vezes nós somos tomados no serviço ao Senhor, ele acaba fugindo, por N motivos, né? Talvez por corrermos atrás de outras coisas, talvez por pessoas nos tirarmos do foco, muitas vezes por acharmos que não vale a pena, ou por pensarmos que só nós estamos empenhados em fazer a vontade do Senhor, só nós queremos servir ao Senhor da maneira correta, só nós estamos lutando pelo Senhor, algo que não é verdade, porque esse mesmo pensamento passou pela cabeça de Elias, né, depois que ele matou os profetas de Baal, se retirou para o deserto para que pudesse morrer, fugindo de Jezabel. E Deus falou para ele falou assim: só fiquei eu. Deus falou: não tem só você não. Não é? Então é preciso que você concentre todos os seus esforços neste objetivo, de fazer que o propósito de Deus para a sua vida seja o seu objetivo de vida. Paulo, irmãos, ao ler, nós vemos que Paulo, na verdade, ele está determinado. Veja como diz, né? Veja a força das palavras de Paulo. No versículo 13 ele fala assim: mas uma coisa eu faço, né? É claro que quando nós temos vários objetivos e vários alvos, não tem como nós alcançarmos todos os objetivos e atingirmos todos os alvos. Por isso é preciso que a gente se concentre no mais importante e no que realmente terá mais valor para nossas vidas, que é fazermos a vontade de Deus em nossas vidas. Quando Paulo diz assim: mas uma coisa faço, Paulo, ele concentrou todas as suas forças, ele concentrou todo o seu pensamento, todos os seus recursos numa única coisa, que era viver segundo o propósito de Deus para a sua vida. Daí a gente vai entrar naquela questão que a gente sempre menciona: pastor, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? Talvez eu não possa te dizer, com certeza eu não vou dizer, não é? Mas cabe a você, em oração, buscar conhecer qual é esse propósito. Cabe a você, com os ouvidos e os corações abertos, ouvirem o Espírito Santo, para que você saiba qual é este propósito. Mas eu posso te dizer qual não é o propósito de Deus para a sua vida. E com certeza você sabe qual não é o propósito de Deus para a sua vida. Com certeza, não é? Muitas vezes nós gastamos muito dos nossos recursos, gastamos muito das nossas forças, né, em um propósito que não é um propósito de Deus para as nossas vidas. Então é preciso que você, como Paulo, se concentre, que você se esforce em uma única coisa, que é viver segundo o propósito de Deus, não é? Por exemplo, é um propósito de Deus para todos os santos: a santificação, a consagração ao Senhor, a dedicação ao Senhor, a proclamação do Evangelho, a separação do mundo e das coisas do mundo, não é? E a gente poderia aqui estender essa lista. Os irmãos sabem quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Não estou dizendo que as outras preocupações não são legítimas, como trabalhar, estudar, etc. Não estou dizendo isso. Estou dizendo para você que você deve viver segundo o propósito de Deus para a sua vida, de forma que você viva em obediência a Deus, e essa obediência a Deus redunde em galardões para você quando chegarmos na presença do Senhor, não é? Por isso eu digo: se você estiver comprometido com todo o seu pensamento, com todas as suas forças, com todo o seu tempo, com todo o seu recurso, com qualquer tipo de negócio ou ocupação que não seja
consistente com a palavra de Deus, pare. Se você está envolvido em qualquer outra coisa, em qualquer outro negócio que atrapalhe a luta de você buscar o propósito de Deus para a sua vida, pare. Que lhe atrapalhe na sua luta pela santidade. Se você está envolvido fazendo outra qualquer coisa que cause atrapalho, pare também. Ou qualquer coisa que atrapalhe a luta pela sua identificação, que impeça ou que atrapalhe que você se pareça mais com Cristo, eu digo, pare esse negócio, deixe essa ocupação, que atrapalhe a sua caminhada rumo aos céus. Vire as costas para isso, porque isso será prejudicial a você. Isso te trará sofrimentos e dores. Isso não fará de você uma ferramenta boa nas mãos do Senhor. É melhor você recolocar essas coisas, cada uma em seu devido lugar. Ou mesmo desistir dessas coisas, seja ela qual for. Um dos maiores objetivos, o objetivo mais sublime da vida do crente, irmãos, é conhecer a Cristo e se conformar, né, com a sua vontade. Se adequar à sua vontade. E poder enxergar a vida como ela realmente é, com as óticas do Senhor, de uma ótica biblicamente falando. Pensando nisso e sabendo dessas coisas, eu digo para você, não é fácil prosseguir. Quando Paulo fala assim, prossigo, ele sabe do que ele está falando. Porque Paulo é um homem que passou por várias lutas, várias dificuldades, vários problemas. Quando você para e fala com determinação, quando você decide, fala assim, eu vou prosseguir, olhando para Cristo. Eu vou prosseguir até alcançar o meu alvo, o meu objetivo. Saiba, isso não vai acontecer sem lutas. Isso não vai acontecer sem que você ultrapasse barreiras. Muitas vezes barreiras interiores, muitas vezes obstáculos criados por você mesmo. Não é fácil prosseguir com determinação na vida cristã. Por isso muitos fracassam, muitos desistem. Por isso é necessário uma concentração de todas as suas forças. Isso não será possível ao menos que você se esforce para viver na presença do Senhor. Porque longe do Senhor você não conseguirá estar ligado com Ele 24 horas por dia, para que você possa prosseguir em direção ao alvo, para que você possa prosseguir vivendo ou trabalhando no propósito com o qual você foi chamado, no propósito que o Senhor tem para a sua vida, não é? É interessante porque muitas vezes as pessoas erram o propósito das suas vidas, o propósito de Deus para as suas vidas. Tem pessoas que parecem que o propósito de Deus para a vida delas é fazer da vida do irmão um tormento. Não é isso, não é? É preciso que você esteja na presença do Senhor, para que a vontade e o propósito de Deus na sua vida seja cumprido. Os irmãos se lembram de Enoque, Gênesis capítulo 5, o versículo 24, diz, e andou Enoque com Deus. Veja, para que você possa andar com Deus, é preciso que os propósitos de Deus estejam sendo realizados na sua vida. É preciso que você esteja em harmonia com Deus. É preciso que você esteja andando na direção de fazer sempre a vontade de Deus em suas vidas. É preciso que você esteja realmente andando com Deus. É preciso que você esteja ligado com Deus. Quando nós conhecemos qual é o propósito de Deus para as nossas vidas e nos aplicamos a trabalhar nesse propósito de forma que nós cresçamos cada vez mais, grandes coisas Deus pode fazer por meio das nossas vidas. Porém, o contrário também é verdadeiro. Quando você se torna de uma forma relapsa ou relaxada com as coisas do Senhor, grandes derrotas, grandes frustrações e grandes escândalos vêm por meio também da sua vida. Mas é importante para que isso aconteça que você ande com o Senhor. No Velho Testamento, o povo do Velho Testamento entendia que Deus se fazia presente no tabernáculo, não é? Então Deus estava presente no tabernáculo. Para que uma pessoa estivesse na presença de Deus, ela entenderia que ela teria que estar no tabernáculo. E Davi,
os irmãos não precisam abrir, né? Em Salmo 84, 10, que ele diz assim: porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000 em qualquer parte. Porque Davi está dizendo, vale mais um dia na sua presença, porque ele sabia que o tabernáculo era a casa de Deus, onde Deus se manifestava entre os querubins. Ele fala, vale mais um dia aqui na presença do Senhor do que 1000 em qualquer lugar. Porque na presença de Deus é que você consegue ver quem você era, quem você é, quem é Deus e qual o propósito real e verdadeiro da vida. Porque eu digo, para o cristão, para o crente, o propósito da vida não é conseguir coisas, não é comprar coisas, não é ter posses, é ser um bom servo do Senhor, é amar a Cristo, é trabalhar na sua obra, é pregar o Evangelho, é amar as almas perdidas, é dedicar tudo aquilo que Deus tem te dado na obra, inclusive tempo e saúde. É preciso que você esteja na presença de Deus para que você possa entender e conhecer qual o propósito de Deus para a sua vida e depois trabalhar e se empenhar nesse propósito de tal forma que ele cresça e Deus seja então glorificado, não é? Porque longe da presença de Deus, você não consegue entender nada, você fica completamente perdido e confuso. O crente longe do Senhor, dos caminhos do Senhor, ele é como um navio à vela no mar, sem vela. Isso foi o que Asaf constatou no capítulo 73 de Salmos. Ele fala que ele quase chegou à beira da desgraça. Até que entrei no santuário de Deus. Salmos 73, 17. Ou seja, até que ele se colocou na presença de Deus. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles, daqueles homens que ele invejava, daqueles homens que ele queria ser igual. Irmãos, em pensar que Jesus Cristo, o Deus encarnado, ele nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, para que nós pudéssemos estar sempre na presença do Senhor. Para que nós pudéssemos ter o gozo da comunhão com Deus. Para que pudéssemos ter os nossos olhos abertos e conhecermos o real sentido da vida. E apesar de tudo isso não ter nenhum valor, você está completamente fora do caminho de Deus. Fora dos caminhos que Deus tem para você. Então viver o propósito de Deus para a sua vida tem que ser seu objetivo, isso tem que ser feito com empenho. Porém, isso também não será possível a menos que você tenha uma vida com toda a sua direção entregue nas mãos do Senhor. Porque como Deus levará a cabo o propósito que Ele tem para a sua vida se Ele não tem a direção da sua vida? Se você faz aquilo que você quer, se você não tem realmente o Senhor Jesus como seu guia, como aquele que Ele aponta o caminho. Lembra do Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me, ele diz, mansamente às águas tranquilas. É preciso que você seja guiado pelo Senhor. A direção das suas vidas tem que estar entregue nas mãos do Senhor. Só Ele sabe a direção correta que nós temos que tomar. O caminho que nós temos que andar. O Salmo 31, verso 3 diz assim: porque Tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim por amor do Teu nome, guia-me e encaminha-me. O problema é que o crente moderno ele quer ser completamente autônomo e independente. Nós temos que manifestar não só o amor de Deus, mas a sua misericórdia. Misericórdia é não dar à pessoa aquilo que ela merece. Em lugar disso, nós devemos manifestar o perdão de Deus. É perdoar. Não é? Mas o crente moderno ele tem sido consumido pelo rancor. Ele tem sido consumido porque ele tem se deixado dirigir pelo seu eu, pelo velho homem.
A questão não é nem que as pessoas não querem trabalhar na obra. A questão é que as pessoas não estão entregues a Deus. As pessoas não estão em busca de conhecer os caminhos do Senhor para que possam andar nesses caminhos. Estou falando de cristãos. Você não conseguirá se não estiver olhando firme para o Senhor Jesus, né? Em Mateus capítulo 14, fala daquela passagem que os apóstolos estavam num barco e veio então uma grande tempestade. Eles estavam no barco de noite. Jesus veio ter com ele andando sobre as águas. Daí Pedro olhou e perguntou, ficaram com medo. E Jesus falou assim: não fiquem com medo, sou eu. Daí Pedro falou assim: se Arthur, deixe-me ter contigo por sobre as águas. Ele falou assim: vem. Daí Pedro, olhando para Cristo, ele desceu do barco e começou a andar sobre as águas. Mas quando ele começou a olhar para o lado, para os ventos fortes que sopravam, ele começou a afundar. Eles falaram assim: homem de pouca fé. Se você não estiver olhando para Cristo, você será tirado do caminho. Se você será tirado do propósito pelo qual Deus te chamou. Se você não estiver olhando para as coisas do mundo, as ofertas do mundo, né? Os valores do mundo, nós temos que ter olhos somente para Cristo, nós temos que ter ouvidos somente para Cristo. Senão nós não conseguiremos ter progresso espiritual, não seremos uma boa ferramenta nas mãos do Senhor. É preciso sim que nós esqueçamos as coisas que atrás ficam, é preciso que a gente prossiga fazendo a vontade do Senhor, e sempre olhando para o nosso objetivo. Qual o seu objetivo? O objetivo do Filho de Deus é agradá-lo, é servi-lo, é glorificá-lo, é agradar o seu Senhor que o salvou. Deve haver uma concentração, uma concentração de todas as suas forças, deve haver uma concentração de todos os seus recursos neste propósito. Você deve ter mira e você deve ter um alvo espiritual. Você deve estar focado neste alvo. Quando você está focado neste alvo, o propósito de Deus pelo qual você foi chamado será cumprido. Lembra-se de João Batista? Quando seus discípulos vieram e falaram assim: aquele Jesus que você batizou, batiza muito mais pessoas do que você. João Batista tinha um alvo. Ele sabia qual é o propósito de Deus para a sua vida. E ele diz: importa que ele cresça e eu diminua. Isso se faz necessário em nossas vidas. Você saber qual a vontade de Deus para a sua vida, qual o propósito com o qual você foi chamado. E é preciso que você se esforce nesse propósito. Que você faça desse propósito o seu objetivo de vida. O objetivo de vida de nenhum cristão é disputar com o mundo em posses, em conhecimento, em status, em ostentação, mas sim glorificar e enaltecer o nome do seu Senhor. Amém? A diferença, irmãos, no esporte, entre o amador e o profissional, é que o amador só se dedica, vamos pensar em uma corrida. Qual a diferença entre um corredor profissional e um corredor amador? O corredor amador, ele só se dedica nas horas vagas. Porém, o corredor profissional, ele se dedica o tempo todo, ele dedica a sua vida. Porque ele não bebe qualquer coisa, ele não come qualquer coisa, ele não dorme tarde, ele não prejudica o seu corpo. E pensando no corredor, comparando ele como crente, com o cristão, eu digo para você, meu irmão, não dá para você ser cristão só nas horas vagas. Não tem como. O corredor profissional dedica a sua própria vida. Não dá para ser cristão nas horas vagas. E esperar que você prossiga e atinja o objetivo. Não dá para se investir poucas horas em alguns dias da semana em sua vida espiritual e esperar que você atinja os objetivos que Deus tem proposto para você. Porque na realidade é o que está acontecendo. Temos um propósito sublime nos dado pelo Senhor.
temos um objetivo, temos um alvo, um caminho traçado pelo Senhor. Mas fato é que muitos têm procurado caminhar por este caminho traçado e atingir esse alvo, dedicando migalhas do seu tempo, migalhas das suas horas. Muitas vezes o seu propósito, o seu ímpeto é estar andando na mão do mundo, estar andando na onda do mundo, estar lutando pelos mesmos objetivos do mundo, ter como alvo os mesmos alvos do mundo, não é? Eu não acho errado, né? Mas muitas vezes a gente vê apostando nas redes sociais, concluir tal curso, tem uma foto com aquele chapéu preto, com o diploma debaixo do braço, e tem uma foto com um monte de gente, tem uma foto, mas raramente você vê um crente postando simplesmente ele vestido para ir para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, com orgulho. Você pensa que não há nada de errado? Eu digo para você, se você não dedicar tempo, esforço, para que o objetivo de Deus em sua vida seja alcançado, ele não acontecerá. Você será privado de muitas bênçãos, será privado de galardões. Você não terá os cuidados de Deus na sua plenitude. Você não terá sede espiritual. Você viverá sempre de migalhas, espiritualmente falando. Você viverá apenas de migalhas que caem da mesa dos mais espirituais. O propósito de Deus para a sua vida tem que ser o seu objetivo de vida. Foi o que Paulo disse: esquecendo das coisas para trás fico, prossigo para o alvo, prossigo para as que estão adiante de mim. Paulo nos mostrou como foi a sua vida. Então nós, em primeiro lugar, faça do objetivo de Deus, o propósito de Deus, o objetivo da sua vida. E em segundo lugar, uma vez feito isso, que haja concentração de todos os seus esforços nesse único objetivo, de fazer a vontade, o propósito de Deus, seu único objetivo de vida. Para que você possa, irmão, para que você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fala-se muito nisso, mas muito pouco se conhece disso. Agora eu pergunto para você: você sabe qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida? Pastor, eu não sei, mas eu tenho convicção que você sabe qual não é. Que a gente possa, sim, realmente descobrir qual o objetivo de Deus para as nossas vidas e dedicar a nossa vida nesse objetivo, com concentração de todos os nossos esforços nesse objetivo, para que a gente possa ser um bom soldado, para que a gente possa alcançar o alvo, para que a gente possa alcançar, por que não, vitórias espirituais nas nossas vidas, e possa ser uma boa ferramenta nas mãos do Senhor. Amém? Semana que vem a gente vai pensar no terceiro ponto. Depois de feito isso, dedique-se a este objetivo legitimamente, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado e você não seja como o apóstolo Paulo, mas seja tão útil quanto o apóstolo Paulo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Daniel?